Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, mais um vídeo, uma videoaula, e hoje a gente vai falar de dois conceitos muito importantes e são conceitos chaves para a gente entender a evolução do pensamento filosófico no Ocidente e também para entender em parte a filosofia oriental, que são os conceitos de realismo e idealismo. Quando a gente fala de realismo e idealismo dentro da filosofia, nós estamos nos referindo a duas atitudes filosóficas distintas. Mas não apenas isso, nós estamos nos referindo também a dois momentos diferentes da história da filosofia e, portanto, duas filosofias e dois modos de encarar o conhecimento completamente diversos. Então, gente, para a gente poder entender a distinção entre realismo e idealismo, eu vou ter que introduzir aqui dois conceitos dentro da filosofia, que são o sujeito cognoscente, o objeto cognoscível e a representação. Pois bem, o que vem a ser o sujeito cognoscente? O sujeito cognoscente é o sujeito que conhece. Até então, muitos costumam falar que até um determinado momento da história da filosofia, não se pensava o sujeito do conhecimento. O conhecimento era algo dado. Então, só com a era moderna, o século XVII, com filósofos como, por exemplo, René Descartes, é que realmente se descobre o sujeito do conhecimento, que existe um sujeito do conhecimento. E, portanto, é aquele sujeito que conhece. O objeto cognoscível é, portanto, o objeto que se conhece. Porque todo conhecimento é conhecimento de alguma coisa. E além desses dois, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, ou seja, o conhecedor e o conhecido, nós temos também a representação, que é o conhecimento mesmo. Então, para a gente entender bem a grosso modo o que vem a ser isso, ao nosso redor nós estamos tendo toda uma gama, um torvelinho de sensações, tanto visuais quanto auditivas. Então a gente olha para esse lago que está aqui atrás de nós, nós ouvimos barulho de água, sentimos cheiros, o cheiro da água, o cheiro de terra, nós estamos sentindo, vendo a água e a cor da água, e a água está turva, enfim, né? Então tudo isso que nós estamos vendo aqui ao nosso redor é a representação, não são as coisas mesmas. Seria um absurdo dizer que a imagem que eu vejo de uma árvore seja a própria árvore. O que entra dentro da minha consciência não é a própria árvore, mas a representação dela. Por isso que os orientais falam, né, de uma outra forma, a mesma coisa, né, que existe o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. O iluminado, aquele que alcançou o samadhi, a iluminação, dentro da filosofia oriental, é aquele que uniu os três. É aquele em que é o homem em quem o conhecedor, o conhecimento e o conhecido são a mesma coisa. E, na verdade, a iluminação é um estado de autoconhecimento. Mas isso é uma outra coisa. A gente vai se focalizar na filosofia ocidental. Porque até então, segundo dizem, a era moderna, o século XVII, o conhecimento era algo dado, não se pensava no sujeito do conhecimento. Mas isso não é totalmente correto, porque se nós fizermos um estudo detalhado, um apanhado da filosofia grega, nós vamos descobrir que se problematizou o conhecimento, que o conhecimento ele foi também um problema já desde a filosofia antiga, né, gente? Mas então, agora que nós estamos de posse desses conceitos, o conceito de
sujeito cognoscente, ou seja, o ser que conhece, o objeto cognoscível, aquilo que é o objeto de nosso conhecimento, e a representação, que não é a própria coisa, né? Então, continuando o meu exemplo, se eu olho para uma árvore, se eu olho para um lago, aquele lago não é, aquela imagem que eu estou vendo daquele lago não é o próprio lago. O objeto do meu conhecimento é o lago, é a árvore, é aquilo que eu estou mirando, aquilo que eu estou observando. Mas isso não é a coisa, o objeto do meu conhecimento. Acabou a nossa bateria, então a gente vai concluir o nosso vídeo aqui no nosso humilde estúdio. Gente, então o que eu estava falando é o seguinte, isso é a parte mais complexa da gente explicar, introduzir para quem não tem, digamos, um conhecimento prévio de filosofia, né? Então, retomando esses conhecimentos, o exemplo que eu estava dando anteriormente da árvore, do lago, é o seguinte, vamos supor esse objeto aqui, essa coruja. Eu estou olhando para essa coruja. Eu sou o sujeito do conhecimento. Vamos colocar de uma forma bem simples. Eu sou o sujeito. O homem é o sujeito do conhecimento. É o sujeito que conhece, né? Como nós não conhecemos outro sujeito do conhecimento, nós não podemos ter como referência outro. A única referência de sujeito do conhecimento que nós temos é o homem. Então vamos pensar assim. Eu sou o sujeito do conhecimento e eu estou olhando para essa coruja aqui. Então a imagem deste objeto que se apresenta à minha consciência é um conhecimento. Só que o conhecimento de que nós estamos falando é o conhecimento sensível. Existem duas modalidades de conhecimento, o conhecimento intelectivo e o conhecimento sensível. O conhecimento intelectivo são os nossos conceitos, nossas ideias, né? A maneira como nós conhecemos a realidade, entendemos, enfim, é a parte mais, é a representação intelectual, né? E isso daqui é uma imagem que se projeta no meu olho, né? Imagens são de todos os tipos. Nós temos imagens visuais, temos imagens auditivas, temos imagens tácteis, né? Então tudo isso é conhecimento, mas é conhecimento sensível, ou seja, é o conhecimento que se forma ou que advém dos sentidos, que é proveniente, oriundo dos sentidos. Então, isso é também conhecimento, quer dizer, a representação sensível. Então aqui nós estamos falando de dois tipos de representação, a representação conceitual e a representação sensível, o conhecimento intelectivo e o conhecimento sensível. Mas tudo isso é conhecimento, né? O conhecimento é uma mera representação. Eu não posso dizer que a imagem que eu estou tendo deste objeto, desta coruja, seja a própria coruja. Isso que é importante vocês entenderem. Se fosse assim, é como se essa coruja estivesse entrando dentro do meu olho. E não acontece isso. Não é o que está entrando no meu olho e indo até o meu cérebro, né? Lembrando que a imagem se forma invertida no nosso... O olho é um sistema óptico, né? Então a imagem ela é projetada invertida e o cérebro corrige, né? Então essa imagem ela vai pelo nervo auditivo, vai até o cérebro, e o cérebro ele faz correções a esta imagem, né? E então isso não é a própria. Se eu disser que isso daqui é a própria coruja, é a mesma coisa que dizer que esta coruja estaria entrando no meu olho e pelo meu nervo óptico indo até o cérebro. E não é isso, é apenas uma imagem. Esta imagem visual, né, também uma imagem tátil, porque eu estou tocando no objeto, e também uma imagem auditiva, porque eu posso sentir o som se eu bato nele, né? Eu posso sentir o cheiro do objeto, o cheiro da porcelana. Tudo isso são imagens. E esse conjunto de imagens é uma representação, não é a coisa mesma. E uma outra coisa que nós precisamos entender, isso eu só posso falar de um conhecedor e um conhecido, portanto de um sujeito cognoscente e de um objeto cognoscível, se este objeto estiver fora de mim, né? Ele não pode ser uma coisa produzida pela minha mente, mas que efetivamente é o que, pelo menos o que dizem os idealistas.
Porque essa é a chave para a gente entender a distinção entre idealismo e realismo. Os realistas, eles vão dizer que existe um mundo fora do sujeito, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor está fora de nós. E essas coisas existem objetivamente. Então, por isso que o realismo ele vai postular a ideia de razão objetiva. O que vem a ser uma razão objetiva? A razão objetiva é a crença segundo a qual tudo que eu percebo pelos sentidos existe de fato fora de mim e é tal qual eu estou vendo. Ou talvez não, mas de qualquer forma as coisas existem fora de nós. Então, mas os realistas vão dizer muito mais do que isso. Além das coisas existirem, esta coruja, este objeto, estar fora da minha consciência, ele é tal qual eu o percebo. Isso foi uma postura que foi criticada pelos idealistas, porque os idealistas eles vão dizer o seguinte, que mesmo que exista um mundo externo ao sujeito do conhecimento, nós não podemos perceber o que ele é de fato. Nós não podemos saber se realmente as nossas ideias correspondem às coisas. Então daí é a distinção entre a coisa em si e o fenômeno. O fenômeno é a coisa tal qual ela se apresenta à minha consciência. E a coisa em si é como ela é de fato, se é que ela existe. Porque tem os céticos. Os céticos vão dizer que a realidade externa, aquilo que a gente chama de realidade, as ideias adventícias, essa coruja, tudo que a gente vê ao nosso redor, não existe. Se existe, não pode ser conhecido tal como as coisas são em si, não pode ser conhecido em si. E se pode ser conhecido em si, não pode ser comunicado. Então, o ceticismo verdadeiro nega a possibilidade do próprio conhecimento. Mas é uma postura muito radical. A maioria das pessoas dizem, elas são realistas em parte, elas afirmam, existe a realidade externa. Todavia, ela não podemos saber se ela é tal qual a percebemos. E os idealistas, mais, digamos, coerentes com as ideias do idealismo, são aqueles que afirmam, olha, é possível até que nem exista uma realidade externa. Pode ser que isso tudo seja uma mera projeção do espírito humano. Tudo isso aqui pode ser uma projeção do meu cérebro. A gente não sonha? Quando a gente está sonhando, a gente também projeta a imagem das coisas. E pode ser que a experiência da vigília, seja uma experiência como sonho. Então, para a gente entender isso com mais detalhes, com mais detalhamento, vamos imaginar assim, que as coisas de fato existam fora de nós. Imagina uma setinha, do fora do sujeito indo em direção ao sujeito. As coisas estão aqui fora e elas se apresentam à consciência. Isso é realismo. O idealismo vai dizer o seguinte, não podemos saber, de repente nem existe isso tudo aqui fora, nem existe o mundo externo. Pode ser que o movimento seja esse, de dentro para fora, ou seja, o homem projeta a realidade. Mesmo que se acredite que exista um mundo externo, sem dúvida alguma que as coisas elas se apresentam dentro de uma moldura que a consciência coloca. Immanuel Kant vai dizer que essa moldura é o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não existem na realidade. É uma moldura a priori, na qual nós colocamos as coisas. Não existe o espaço-tempo. Então, nós não podemos ter certeza de que esse objeto existe, ok? E se ele existe, nós não podemos saber se ele é desse jeito. Vou dar um exemplo para vocês. A neurociência já está dando razão ao que a filosofia vem dizendo há muito tempo. Essa cor azul é o cérebro que produz. As cores, a distinção das cores, o amarelo, o laranja, o azul, muitos neurocientistas já estão afirmando que isso é o cérebro que interpreta como sendo azul, como sendo amarelo, como sendo laranja. Então isso é uma parte bastante, como é que eu vou dizer, polêmica da filosofia, E espero que eu tenha elucidado alguma coisa para vocês,
se as coisas existem ou não, né? O fato é que existem ideias inatas, o fato é que existem universais que pertencem muito mais à razão subjetiva, né? Eu falei da razão objetiva, que é a crença segundo a qual as coisas fora de nós existem e são como elas se apresentam. E a razão subjetiva é o que sobra se realmente não existir as coisas fora de nós, ou se elas de fato não são como elas se apresentam, como elas se mostram, ou como a representação quer que a gente creia, né? Então isso aqui é uma mera representação, né? Isso chega de cabeça para baixo no meu cérebro, na minha consciência. O meu cérebro vai e né, coloca assim, né? A cor azul é a interpretação do cérebro, né? Nós não podemos saber, eu não sei como é que é esse objeto, né? Isso ter uma problemática que chega ao ponto de que Kant, né, falou que nós não podemos conhecer a coisa em si, ou seja, a coisa como ela é. Nós só podemos conhecer a coisa tal como ela se apresenta à consciência, ou seja, o fenômeno. Entendeu? O fenômeno. A coisa tal como ela se apresenta à nossa consciência, na moldura do espaço-tempo, numa sequência de um antes, um durante, um depois, né? Ou com profundidade, com largura, né? Com as 3 dimensões, tudo isso, espaço, não existe nas coisas. É a nossa consciência que coloca as coisas como sendo tridimensionais, como estando numa sequência temporal. Tudo isso, espaço-tempo são formas a priori da consciência. Mas isso é tema para um outro vídeo, né? Isso é só para você, eu só estou fornecendo elementos para vocês refletirem o quão complexo o conhecimento da realidade. O quanto, se a gente parar para pensar, né, a relação entre a consciência e o mundo, né, entre o sujeito do conhecimento e o objeto cognoscível, né, a gente deveria ser mais humilde, digamos assim, na hora de se crer dono da verdade. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!